Jesus Cristo, bom dia a todos os nossos. Que nesta manhã, mais uma vez, Deus possa estar aí com a sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, por a vida daqueles que ainda vão chegar. Que Deus possa estar abençoando poderosamente neste dia. Mais uma vez, o nosso Senhor tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo de número 13. Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu vou repetir este versículo. Isaías capítulo 43, versículo 13. Isaías 43 e 13. Diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Graças a Deus pela sua palavra. O texto bíblico que lemos nesta oportunidade, nesta manhã, está no livro do profeta Isaías. Este livro que é considerado um dos livros mais poderosos, vamos assim dizer, da Bíblia Sagrada. O livro do profeta Isaías é considerado como a mini-bíblia, porque tem 66 capítulos, assim também como a Bíblia contém 66 livros. O livro do profeta Isaías é considerado um dos livros mais proféticos da Bíblia, porque por várias vezes aponta, fala e revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O livro do profeta Isaías é um livro especial, maravilhoso, porque do capítulo 1 ao capítulo 39 ele trata sobre Israel. Do capítulo 40 ao capítulo 66 ele vai tratar sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas no texto em especial vai falar aqui sobre a soberania de Deus, a grandeza desse Deus, o poder do Deus que criou os céus e a terra, a majestade, a glória, a magnificência do Deus o qual eu e você servimos. A Bíblia Sagrada mostra, através desse versículo bíblico, que Deus, Ele é o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Quando a Bíblia diz que Deus é o Eu Sou, significa que Ele é aquilo que você precisa. Se você precisa da cura, Ele é o Jeová Rafá, o Deus da cura. Se você está numa guerra, numa batalha, Ele é o Jeová Nissi, o Deus da batalha. Se você está passando por uma situação onde você se sente sozinho, Ele é o Jeová presente, ou seja, Jeová Sabaote, Deus da guerra, Jeová Nissi, Deus presente, Jeová Jiré, o Deus da provisão. Deus é aquilo que nós precisamos. Mas no texto bíblico que lemos, está falando aqui também que esse Deus, quando Ele opera, quando Ele resolve fazer, ninguém pode impedir. Nesta manhã eu quero falar aqui no tema Deus está no controle. Entendendo que Deus está no controle, eu posso dizer para você que controlar significa dominar, governar, estar sobre seu domínio. E Deus tem todas as coisas sobre seu domínio. Quando eu digo e falo que todas as coisas estão sob o domínio de Deus, eu posso lhe fazer entender que até mesmo os anjos estão debaixo do domínio de Deus. Anjos, arcanjos, querubins e serafins. Todos esses seres viventes, poderosos em glória, esses seres estão debaixo da autoridade de Deus. Quando eu digo que os anjos estão debaixo da autoridade de Deus, a Bíblia Sagrada me faz entender quando Jesus está lá no Getsemane, e a Bíblia Sagrada diz que vão prender Jesus. Eles vão para prendê-lo, levar. A Bíblia diz que naquele momento o Senhor Jesus profere uma palavra para eles dizendo assim, lá em Mateus capítulo 26, versículo 52. Eu poderia pedir ao Pai, aqui 12 legiões de anjos,
E quando a Bíblia fala de uma legião, está falando de 6.000. Quando a Bíblia fala de 12 legiões, está falando aqui de 72.000 anjos. Aí você diz assim, 72 anjos, o que eles poderiam fazer? A Bíblia revela para nós no Antigo Testamento que um único anjo destruiu 185.000 homens que se levantaram contra. Isso é, um anjo apenas tem poder para destruir 185.000. Agora eu pergunto para você, 72.000, o que poderiam fazer? Poderiam até destruir o planeta Terra, poderiam causar uma destruição. Mas a Bíblia Sagrada mostra que Deus não veio para trazer destruição. Jesus Cristo veio para trazer vida e vida com abundância. Sendo assim, ele tem domínio sobre os anjos, são seres que estão ao nosso serviço. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme a Deus. Deus também, sendo ele soberano, sendo ele aquele que está no controle, ele tem o domínio sobre Satanás e seus demônios. Alguém chegou a dizer, e eu já ouvi essa expressão, que Satanás é o inimigo de Deus, que Satanás seria o inimigo de Deus se comparando com Deus. O inimigo não pode se comparar com Deus. Por quê? Porque ele é uma criatura de Deus, ele foi criado por Deus. Porque ele não tem os atributos de Deus. Deus é onipotente, Satanás não é. Deus é onipresente, Satanás não é. Deus é onisciente, Satanás não é. Deus é imutável, Satanás não é. Deus é coexistente, sempre existiu, vai existir, Satanás foi criado. Então Deus tem todo o poder, Deus é transcendente, maior que todas as coisas, o inimigo não é. Por isso ele não pode se comparar ao poder de Deus. A Bíblia Sagrada mostra que quando o inimigo quis tocar na vida de Jó, ele precisou pedir permissão para Deus. Para tocar na vida de Pedro, da mesma forma, ele precisou pedir permissão para Deus. E na vida de Jó, Deus permitiu. Na vida de Pedro, Deus não permitiu. Porque Deus conhece a estrutura de cada um. Deus sabia que Jó não iria murmurar, nem ia blasfemar contra Deus. Mas Pedro, a Bíblia diz que Pedro foi um homem fraco. Então Jesus disse assim, eu velei pela tua alma, para que a tua fé não desfaleça. Diferentemente de Jó, Pedro tinha uma fraqueza. Então Deus não permitiu que o inimigo tocasse na vida dele. O que demonstra aqui é porque a Bíblia diz, e a Bíblia aponta para nós, que Satanás, vosso adversário, anda rugindo como o leão. Note que a Bíblia não está dizendo adversário de Deus, está dizendo que o diabo é adversário da igreja. O diabo não é adversário do Deus Todo-Poderoso, ele é adversário dos crentes. Então não tente comparar o inimigo, o poder dele, com o poder de Deus. Martinho Lutero chegou a afirmar uma expressão que é muito verdadeira, que Satanás é como se fosse um cachorrinho na corrente de Deus, porque ele só vai aonde até Deus permite. Deus tem todo o poder. Deus pode agir quando Ele quer. Preste bem atenção no que estou falando. Então não tenha medo se você não dá legalidade de macumba, de feitiço, de magia, nada disso. Porque tudo está no controle de Deus. Ou você acredita que o poder do mal tem mais poder que Deus? Eu não acredito. E nem a Bíblia me dá base. Porque a Bíblia revela para nós que Deus tem todo o poder. Ele é o ser todo-poderoso. Ninguém se compara à glória dele. Por isso o texto bíblico que li, Isaías 43, versículo 13, está dizendo assim, operando eu, quem impedirá? Eu sinto a graça, eu sinto a glória dele nesta manhã. Operando esse Deus grande, poderoso, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Sabaote, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, porque Ele está sob o controle de anjos, Ele está sob o controle de demônios, Ele está aqui sob o controle do universo. O universo com sua total grandeza, com as suas galáxias. A Bíblia Sagrada revela que os moradores da terra são como gafanhotos na presença desse Deus. Ele conta cada uma das estrelas pelo seu nome. E existe mais estrelas no céu do que areia no fundo do mar. E Ele conhece cada grão de areia.
Ele conhece cada fio de cabelo da vossa cabeça. Ele conhece cada morador da terra. Ele conhece cada endereço. Ele conhece cada livro que está na biblioteca de todo mundo. Ele conhece o coração de cada homem. Ele conhece a mente de cada homem. Ele é um Deus grande, todo-poderoso. Eu digo para você que esse Deus está no controle de todo o universo porque foi Ele que criou este universo. Quando a Bíblia diz em Gênesis 1:1, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, que quer dizer Deus criou do nada todas as coisas. Quando eu digo do nada, é porque Ele criou a matéria-prima. Ele trouxe à existência aquilo que não existe. O homem não pode criar nada. O homem só pode fazer, porque homens precisam de matéria-prima. Deus é o criador na matéria. Ele é um ser todo-poderoso. Entenda isso. Então entenda o poder dele. Se você puder glorificar a ele nesta manhã, glorifica. Se você puder dar um like aí, dizendo que você está feliz com ele, glórias a ele, faça isso. Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é fiel. Deus é magnífico em glória. Ele tem todo o poder sobre o universo, está no controle. Nada foge do seu controle. Quando eu falo que Deus está no controle do universo, eu digo para você que Deus repreende o vento, Deus repreende o mar, Deus pode repreender qualquer ser da natureza, assim como Deus toca num verme para tocar numa aboboreira, para que secasse, para que viesse ali o sol sobre Jonas. Deus tem poder sobre os micros seres, aqueles que nem você enxerga. Como Deus tem poder sobre os grandes seres, Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele está no controle. Operando Deus, quem impedirá? A terra gira no seu sistema de rotação e translação, porque Deus está sustentando. Todas as coisas são sustentadas pelo seu poder. O sol brilha, porque a glória de Deus faz com que ele brilhe. A terra gira, porque a glória de Deus faz com que ela gire. Você vive, porque a glória de Deus faz com que você viva. Teu coração bate, porque a glória de Deus permite que ele venha bater, porque Ele tem todo o poder. Você respira, você está vivendo, você está olhando, você está enxergando, você está ouvindo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando eu digo que Deus está no controle, Ele está no controle da história. A Bíblia Sagrada nos mostra desde o princípio, Deus mudou o rumo da história de Jacó, Deus mudou o rumo da história de Abraão, Deus mudou o rumo da história de Davi, Deus mudou o rumo da história de Jó, Deus mudou o rumo da história dos reis, porque foi Ele que colocou os reis e foi Ele que tirou os reis. A Bíblia diz para nós, em Romanos capítulo de número 13, que Deus, Ele constitui homens, ou seja, toda autoridade está colocado lá pela vontade de Deus. Não há um homem que suba no poder de nenhuma cadeira presidencial ou rei de nenhum país, de nenhuma nação do mundo, porque Deus permite que lá se chegue. Deus permite que lá venha estar, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Quando eu digo que Deus tem o controle de todas as coisas, eu olho para a Bíblia e lembro-me do que Deus falou para Jeremias no capítulo 27, versículo 6, falando que Ele usou Nabucodonosor para corrigir a nação de Israel. Então Deus tem poder sobre Nabucodonosor e chega a dizer para ele: Nabucodonosor, meu servo, porque estava a serviço de Deus. Eu olho para a Bíblia e vejo um grande rei chamado Senaqueribe, rei assírio. O rei Senaqueribe chega um momento em que ele diz para o rei Ezequias: eu derrotei a nação tal, eu derrotei a outra nação, eu derrotei aquele povo, eu derrotei, eu fiz. Aí Deus diz para ele: não foi você que fez, foi eu que te dei, foi eu que abri, foi eu que coloquei nas tuas mãos, porque Deus tem todo o poder, e operando Deus, quem impedirá? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus o qual eu e você nesta manhã aqui estamos adorando e glorificando o nome dele, exaltando o nome dele. A Bíblia Sagrada mostra para nós que esse Deus tem o controle de todas as coisas, tem o controle de todos os governos, e nada, nenhum dos governos faz ou anda ou se move se não for pela permissão de Deus. Por quê? Porque quando vão prender Jesus, o Filho de Deus, Pilatos vai dizer para Jesus: eu tenho poder para lhe soltar, e eu tenho poder para lhe prender. E Jesus diz para ele lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11:
Nenhum poder te seria dado se não viesse de cima. A autoridade está nas mãos daquele que tem todo o poder. Eu quero que você compreenda isso nesta manhã. Eu quero que você compreenda que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero que você compreenda que Deus, Ele trabalha com vontades. Por quê? Porque esse Deus é um Deus vivo. Esse Deus é grande, mas Ele é vivo, e sendo Ele vivo, Ele tem vontade. Quando eu falo de vontade de Deus, esse Deus tem a vontade absoluta, e esse Deus tem a vontade permissiva. Absoluta é quando Ele determina fazer as coisas. Absoluta é quando Ele resolve fazer, ninguém pode impedir aquilo que Ele decreta. Quando eu digo que Deus tem suas vontades, Deus tem o controle sobre a vida do homem. Eu vou repetir para que você entenda nesta manhã. Deus tem o controle sobre a vida de anjos, sobre a vida de demônios, sobre o universo, sobre a história, sobre reis, sobre governo. Deus tem o controle sobre o homem em específico, sobre a minha e sobre a tua vida. Deus colocou em nós o livre-arbítrio. E nós podemos ir e vir aonde quiser. Nós podemos fazer aquilo que bem entender. Porém, o momento em que Deus começar e resolver trabalhar e falar assim, você só vai até onde eu permito, nós só vamos até onde Deus permite. Porque a vontade de Deus, ela é diretiva e também permissiva. É só você olhar para a vida de Jonas. Você vai perceber que a vontade de Deus na vida de Jonas, que Jonas fosse fazer a obra dele, era uma vontade absoluta e não permissiva. Deus até permitiu ele tentar fugir, mas a vontade soberana de Deus prevaleceu sobre a vida dele. Por quê? Porque Deus é um Deus que tem todo o controle nas suas mãos. Quando a Bíblia diz que Deus é um Deus que controla, Deus rege o mundo, criador e ativo o desenvolvimento da vida humana. Deus tem o controle de todos nós. Ele pessoalmente cuida de todos nós. E olha o que a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 14, versículo 5. Preste bem atenção. Preste bem atenção naquilo que vai ser falado aqui. Jó 14, 5 diz assim, ó, visto que os dias do homem estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Deus determinou quantos dias, minutos, horas, segundos você vai viver nesta terra. E você não passará além deles. Ainda que você diga assim, pastor, mas eu estou fazendo tudo para viver bem. Você vai viver dentro do limite que Deus colocou. Porém, se com o teu livre-arbítrio você resolver encurtar essa vida, você tem o livre-arbítrio. Mas Deus estabeleceu quantos dias você vai chegar. Você vai viver dentro desse espaço de tempo que Deus lhe deu para você viver. Deus está no controle. Eu quero que você coloque aí agora nesse momento, escreva aí por gentileza, Deus está no controle. Escreva, Deus está no controle, operando Ele. Quem impedirá? Quando eu digo que Deus está no controle, Ele permite tribulação nas suas vidas. Por quê? Porque Deus é Deus soberano, mas Deus também tem a vontade permissiva. Então se você está passando por luta hoje, se nós estamos passando por uma batalha agora, Deus está permitindo. Deus permite certas coisas, assim como Deus permitiu na vida de tantos servos de Deus, lutas e problemas. A Bíblia diz no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1, que ele faz a ferida e ele também cura. Deus abate e também levanta. Deus dá a vida e ele também pode tirar. Porque esse Deus, ele permite a tribulação, mas ele também permite a vitória na tua vida. Deus permite que venha a prova, a dificuldade, mas Deus lhe dá vitória na prova. Deus permite que o gigante se levante, mas é o mesmo Deus que permite também que você vença esse gigante para a glória de Deus. Então, se você está passando por tribulação, é permissão de Deus, mas Deus lhe dará vitória. Eu creio, acredito naquilo que estamos ministrando nesta manhã. Deus faz a ferida, mas Ele cura a ferida também, e faz com que você reconheça que Ele é Deus
Todo-Poderoso na sua vida, operando Ele, quem impedirá? Deus é aquele que também basta uma palavra dele e as coisas podem mudar. Por mais difícil, por mais impossível que seja a situação, como a Bíblia fala de um homem que estava doente e enfermo, ele era empregado de um centurião. Está lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, versículo 7. E esse homem centurião, ele chega para Jesus e fala para Jesus: só diga uma palavra e o meu empregado será curado. E Jesus falou: vá para casa tranquilo, porque ele já está curado. Basta uma palavra de Deus e as coisas mudam. Basta uma palavra do nosso Senhor e as coisas voltam para o lugar. Porque Deus tem todo o poder. Deus pode agir. Deus pode fazer aquilo que Ele bem entender, porque Ele é poderoso, é soberano. Quando eu digo que Deus está no controle, o crente deve lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lance toda a tua preocupação. Está angustiado? Coloca essa angústia sobre Deus. Está preocupado, preocupada? Pega essa preocupação e coloca nas mãos de Deus, porque Ele sabe, Ele conhece, Ele tem todo o poder. A palavra ansiedade significa estrangular a alma, significa sufocar. Uma crise grande de ansiedade pode gerar aflição. Aflição gera desespero. E Deus tem o controle sobre todas essas coisas. Por isso também Ele te dá o livre-arbítrio, dizendo para você: tenha bom ânimo. Lance sobre Jesus, sobre Deus, toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado cada dia. Deus cuidou até aqui, vai continuar cuidando. Deus protegeu até aqui, vai continuar protegendo. Deus teve o controle até aqui, vai continuar tendo o controle. Porque operando Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir aquilo que Deus determina fazer. E se está acontecendo, e você diz assim: pastor, mas está acontecendo. Permissão de Deus. É permissão de Deus. Mais uma vez eu digo para você que Deus está no controle e o crente deve entregar o seu caminho ao Senhor. Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega teus projetos, planos, entrega tudo aquilo que você acredita que você vai fazer, que você tem, que você pode, que você consegue. Pega tudo isso, coloca nas mãos de Deus, porque Ele tem todo o poder. Ore para Deus, fale com Deus. Diga para Ele: Senhor, Tu és soberano, Tu sabes do amanhã e eu não sei. Os Teus caminhos são melhores que os meus caminhos, os Teus pensamentos são maiores que os meus pensamentos. Senhor, faz a Tua vontade. Execute a Tua vontade mediante a palavra de Deus. Mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Faça a tua parte, faça o possível, que o impossível Ele faz. Deus é tremendo. Nesta manhã eu concluo essa palavra, dizendo para você que Deus está no controle. Se Deus está no controle, você deve esperar, confia nele. Espera. Salmo 40 diz lá: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tenha paciência. Muitas vezes nossas orações não são respondidas imediatamente, porque Deus quer provar a nossa paciência. Deus quer provar até quando você consegue esperar. E Deus sabe muito bem de todas as coisas. Deus, nesta manhã, fala conosco que nós devemos deleitar-se nele. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 37, verso 4. Diz assim, ó: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. A palavra deleitar significa, na sua expressão máxima, permanecer na presença dEle. A palavra deleitar-se significa permanecer na presença dEle. Nesta manhã Deus está falando contigo: permaneça na presença dEle. Pastor, mas está difícil. Permaneça na presença dEle. Pastor, mas eu estou doente. Permaneça na presença dEle. Pastor, mas eu estou desempregado. Permaneça na presença dEle. Pastor, mas estão me perseguindo. Permaneça na presença dEle. Pastor, mas o inimigo tem se levantado. Permaneça na presença dEle. Pastor, mas as coisas estão indo de mal a pior. Permaneça na presença dEle.
Pastor, as pessoas estão se levantando contra a minha casa, contra a minha família, me odeiam, estão me perseguindo. Permaneça na presença dele. Pastor, o Brasil está passando por um momento de dificuldade. Permaneça na presença dele. Deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do seu coração. O crente deve adorar esse Senhor. Salmo 100, verso 2. Servi ao Senhor com alegria. Saiba que Ele tem o controle. Como diz o texto em que lemos nesta manhã, operando Deus, quem impedirá? Quem há que possa escapar das minhas mãos? Ele tem o controle de todas as coisas. Concluindo essa palavra, estou concluindo. O homem tem direito de escolha. Ele só vai até onde Deus permite. As escolhas de Deus só vão até onde Deus permitir. Você só vive até o dia em que Deus quiser. Você só vai até onde Deus quiser. Porque Deus, concluindo, Ele é soberano. Ele deu livre arbítrio. Porém, a vontade de Deus, ela é absoluta e ela também é permissiva. Deus tem dois tipos de vontade: vontade absoluta, vontade permissiva. Que assim, a vontade dele é boa, perfeita, agradável e que ela se cumpra em nossa vida conforme o melhor que ele tem para nós. Se você pode colocar um amém, escreva amém, amém, amém. Escreva glória a Deus. Escreva glórias ao Deus que está no controle. Glória ao nosso Deus que está no controle. Louvado seja o Senhor. Mais uma palavra que se encerra. E eu quero que você que chegou atrasado hoje, volte esta palavra no início e veja, escute atentamente o início dela. E saiba que o nosso Deus é um Deus que está no controle. O tema desta manhã foi: Deus está no controle. Muitas vezes nós ouvimos notícias, nós pedimos oração e até mesmo nós oramos por alguém, nós damos uma palavra para alguém, alguém chega para nós e conta um problema e a palavra que nós falamos sempre é: Deus está no controle. E de fato, Deus está no controle, mas nós precisamos entender o porquê Ele está no controle. Então, se você quer entender por que Ele está no controle, ouça essa palavra inteira, volte ela e ouça novamente. Amém? Compartilha ela, daqui a pouco, 7 horas, ela já estará aí no YouTube. E quem não é inscrito no meu canal no YouTube lá, vai lá e se inscreva. Por quê, irmãos? Porque você se inscrevendo, esse canal vai crescendo, vai aumentando e muitas outras pessoas que talvez nem têm Facebook, nem passem por aqui, podem ouvir estas palavras e entender quem é o nosso Deus. O nosso Deus não está preso dentro de uma gaiola, dentro de uma caixa. O nosso Deus não está condicionado à vontade do homem. Esse Deus é todo poderoso. Ele faz o que quer, quando quer, da maneira que quer, porque Ele é Deus. Ele era, Ele é e há de vir. Todas as coisas são por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos estar orando nesse momento, colocando todas as coisas na presença de Deus, apresentando cada vida em oração, pedindo para que a misericórdia dele se repouse e esteja sobre nós. Querido Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, no nome de Jesus, mais uma vez, Pai, nos apresentamos aqui em oração. Eu lhe peço nesta manhã, Senhor, a tua graça. Eu peço a Ti, Deus, que a Sua misericórdia esteja sendo mais uma vez derramada sobre nós, porque ela se renova a cada manhã. Deus poderoso, nesta manhã lhe pedimos perdão dos nossos pecados, ofensas, falhas, erros e transgressões, todo tipo de pecado, Pai, por omissão, palavras, pensamentos, desejos, intenções,
Tudo aquilo que possamos ter errado, entristecido o teu Espírito, nós te pedimos perdão. Pai, eu também glorifico o teu nome pela tua grandeza, pela tua santidade. Santificado seja o vosso nome, Deus de poder, Deus de glória. Deus, nós te pedimos que as tuas maravilhosas promessas se cumpram em nossa vida. Nós pedimos, Deus, que o Senhor venha trabalhar, agir nesta terra. Trabalhar, meu Deus, na vida de cada um, cuidando, guardando, protegendo. Nesta manhã, repreendendo enfermidades, repreendendo problemas que têm se levantado contra teu filho. Não deixe essa pessoa, Senhor Deus, entrar em desespero. Deus, eu sei que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. O Senhor cuida de todas as coisas. Deus, nós sabemos, ó Pai Santo, que o Senhor está no controle. E nós te pedimos, Pai, pela nação brasileira. Abençoe a nação brasileira, nossa cidade, o Paraná, o mundo em si. Deus, abençoa, Senhor Jeová, a terra. Deus, coloca as tuas mãos. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Espírito Santo, nos ajuda a exercer a nossa vontade, fazer a nossa vontade, mas que a tua vontade prevaleça. Como na oração que o Senhor nos ensinou, seja feita a tua vontade, no céu e na terra. Pai, no nome de Jesus, eu peço, Deus, a tua bênção sobre a vida de cada trabalhador nesta manhã, a vida daquelas crianças que vão para a escola, mulheres que vão para seus trabalhos, donas de casa que vão ficar cuidando dos seus lares. Abençoa, Senhor. Derrama da tua bênção, misericórdia. Querido Deus, abençoa, Senhor, meu Deus, a vida dos pregadores, pastores, missionários, daqueles que verdadeiramente levam teu nome a sério, fazem a tua obra, Senhor. Abençoe, Pai Santo, abençoe os ministérios que levam o Senhor a sério, que pregam a tua palavra. Salva almas nesses últimos dias. Espírito Santo, através desta pregação que preguei hoje, salva almas, conforta coração, trabalha em mentes, convence do pecado, do juízo e da justiça. Pai Santo, que esta palavra que preguei hoje para a tua glória, pela tua permissão, Deus, que esta palavra alcance outras vidas, que esta palavra que foi inspirada pelo teu Espírito, que tu colocou no meu coração e falou aqui através da minha boca, alcance milhares e milhares de outras pessoas, porque o Senhor é o Deus que está no controle. Eu creio, eu lhe peço, Deus, age em outras vidas através da tua palavra. Levanta os abatidos, cura os enfermos, restabelece vida àqueles que estão morrendo. É o que eu peço nesta manhã, Senhor, e também já lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe poderosamente a vida de cada um nesta manhã. Quero cumprimentar aqui os irmãos que estão conosco, mandar um abraço para a irmã Cristina, o Marlo. Deus abençoe o Marlo, parabéns para ele. Deus abençoe o irmão Juliano, o irmão Norton, a irmã Sueli, a irmã Carla, pastor Reinaldo, a irmã Solange. Deus abençoe. Deus guarde a vida de vocês aí poderosamente, em nome de Jesus. A irmã Ilka, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. A irmã Helena, a irmã Cláudia, o irmão Adriano, a irmã Audrey, a minha mãe, a irmã Neuda, a irmã Jane, o Tchone. Deus abençoe vocês. Obrigado por sempre estarem conosco todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Então amanhã não haverá live, porque as lives são de segunda a sexta. Sábado e domingo não tem. Mas segunda, se Deus permitir, porque é Ele que tem o controle de todas as coisas, nós estaremos aqui. Se Deus permitir, segunda-feira estaremos aqui. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, graças a Deus pela vida de cada um. E eu peço que vocês estejam orando pela vida de cada um dos irmãos. Quero fazer um convite especial aqui. Hoje, sexta-feira, encerramento da nossa campanha ali no Ministério Avivamento Pleno. Se Deus permitir, estarei trazendo uma palavra de Deus ao seu coração na carta aos Efésios, capítulo de número 6. Uma palavra que Deus tem colocado aí já no nosso coração. E estamos seguindo este planejamento. Cada sexta-feira um capítulo.
E hoje será o capítulo 6, o encerramento. E Deus está no controle e tem uma palavra no seu coração. Amém? Irmãos, mais uma vez eu quero pedir para você, se puder, compartilhe, por gentileza, essa live. Se você de repente pensar assim, pastor, mas eu não consigo compartilhar, vai lá e só copia o link. Copia o link e cola o link. Fica até mais fácil. Se você puder copiar o link e colar o link da live, fica fácil, tá bom? Eu vou estar encerrando, e daí quando eu encerrar, fica fácil de você copiar o link e compartilhar o link. E faça isso colocando nos grupos, porque nos grupos abrangem mais pessoas. Amém? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesta manhã.